Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora do dia, né, que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Guilherme, sou hoje quem está cuidando do projeto do canal Mesa de Debates, né? E, e conforme prometido, né, para a programação dessa semana, eu resolvi criar um novo quadro, né? Junto com as entrevistas, junto com as notícias comentadas que ocorrem toda sexta-feira, né? Para poder discutir um pouquinho mais de teoria, né? Porque eu vi que estava faltando isso no canal, né? Tinha diversas entrevistas muito boas, assim, com professores, ativistas, militantes e o nome que você queira dar, tal, em outros setores também, né? Mas estava faltando um pouquinho de discutir teoria, né? Algo que é fundamental, que sempre foi e sempre será fundamental, tanto para entender essa realidade, né? Mas também para poder atuar nessa realidade com uma política correta, né? Que aí acho que é fundamental, né? Isso que as lições passadas deveriam deixar isso como lição para a geração futura que está saindo nas ruas e tudo mais, e que acho que é importante fazer esse debate teórico, né? E para começar, né, esse quadro, eu resolvi falar do livro Manifesto Comunista, né, um livro conhecido, né, do Karl Marx, em que escreveu com parceria com Friedrich Engels, né, um livro que é de 1848, um livro conhecido, discutido em universidades, discutido em escolas do ensino médio. É um livro bem É um livro assim bem popular e um livro também de extrema importância na literatura, não somente na literatura marxista, né, mas também na literatura da ciência política. Também é um livro de suma importância. Então vamos deixar de enrolação, né? Só para antes lembrar, né, para se inscreverem no canal, né, Mesa de Debates, compartilhar esse vídeo, né, no YouTube, né? Curtir o vídeo no YouTube e curtir também a página do Facebook para vocês, é, para esses vídeos terem uma proporção muito maior do que ele tem hoje, né? É a melhor maneira que vocês me ajudam nesse canal, até porque, como é feito com quase sem nenhum dinheiro, né? É importante essa ajuda para poder levar o conteúdo para mais pessoas que eu quero fazer, né? Então vamos lá. O livro se passa em 1848, né? Para entender esse, para entender o livro, a gente tem que a primeira parte do livro a gente tem que se inserir no contexto que o livro se passa, né? Então a gente tem que ir um pouquinho antes, né? Que é em 1789, foi um ano clássico onde da Revolução Francesa, onde que existia uma classe burguesa que fez a revolução, né? Que cumpriu um papel revolucionário e conforme a gente vai falar nisso mais para frente, né? Mudou a vida como um todo, né? E essa classe subiu ao poder, né? Subiu, tomou o poder e em vez e ela, conforme a gente vai explicar mais detalhadamente, ela deixa de cumprir um papel revolucionário e ela passa
para ser uma classe conservadora, né? E nesse meio desse processo, né, que a gente vai falar isso de forma mais detalhada, surge a classe operária, o proletariado, né? O que acontece nesse primeiro momento que a gente precisa entender, né? Que o proletariado, né, em 1848, né, devido às suas condições de vida, de trabalho, né, é um dos livros que é bem relatado a condição da classe operária na Inglaterra, de Engels, né? E nesse período a classe operária começa a se levantar, se revoltar contra essa nova classe dominante, classe burguesa, né? Já existia sinais de revoltas com o testamento antes, né? Tanto é que essa discussão da classe burguesa ser conservadora é algo que a gente pode notar, por exemplo, nos textos dos socialistas utópicos, né? Que já começaram os primeiros questionamentos em relação a isso, né? Mas só que o Marx vai dar uma materialidade científica e histórica a essa questão, né? Então, beleza, a classe operária começou a se levantar contra essa burguesia dominante que estava explorando os trabalhadores, que estava tendo relações de dominação contra uma grande maioria da população, né? E o Marx, conforme a gente vai ver posteriormente também, começa a perceber que desse processo de mobilização, né, começa a surgir uma nova ideia de sociedade, uma nova ideia de concepção de um mundo que vai romper com a ideia burguesa de um mundo, né? Então, então, nesse contexto histórico, a gente começa a entender, né, que é um espectro ronda a Europa, é o espectro do comunismo. O que significa? Significa que na Europa estava passando por mobilizações de trabalhadores, né? E com isso estava pensando a existência de uma nova sociedade, né? No capitalismo, né, a gente tem duas classes principais, obviamente que existe toda uma discussão que a gente pode entrar em outros vídeos, que não são as únicas classes na sociedade, mas existem duas classes principais, que é a burguesia e a classe trabalhadora, né? A burguesia, ela é uma classe conservadora, por quê? Porque ela quer se manter no poder, porque ela ganha e se beneficia com o status de coisas que existe na sociedade. Por exemplo, se a gente for pegar um exemplo hoje, todo esse caos, né, que estamos vivendo, seja de crise econômica, seja de coronavírus e tudo mais, existe alguém, né, que está ganhando com isso, né? No Brasil, acho que isso fica mais claro, né, quando a gente fala da reapertura dos comércios, de ter sempre alguém lucrando com esse caos, com um louco, um imbecil na presidência, né? Então, se tem alguém que lucra com isso e quer manter esse estado de coisas, né? Diferente da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora ela quer deixar de ser explorada, né? Deixar de ser explorada significa deixar de ser explorado por esse sistema
que oprime ela e consequentemente, vai pedir uma mudança radical na vida da sociedade, né? O que significa ser revolucionário? O que significa pedir mudanças radical na nossa sociedade? É a ideia de que a sociedade em alguns períodos da história, é radicalmente transformada. Ela sofre uma mudança radical que muda tudo na concepção de vida, que muda tudo na sociedade. A concepção de vida que a sociedade tem, carrega, o modo de vida, o modo político, o modo econômico, tudo cai para um novo aparecer. Né? Isso significa uma mudança radical na sociedade. Né? Me lembro também, né, já que a gente estava fazendo comparações com os tempos atuais, né? Como todo mundo sabe, né, eu inclusive tenho um texto, né, que eu escrevi ontem, que está publicado na página Mesa de Debates, né? O segundo turno hoje de São Paulo é o Boulos, né, o Guilherme Boulos do PSOL e o Bruno Covas do PSTB. E o Bruno Covas já lançou uma acusação ao Boulos, falando que o Boulos seria muito radical. E o Boulos, em vez de responder que ele defende uma transformação radical nessa nova sociedade, né? Ele disse e tentou ponderar esse discurso. Então é importante, né, para que esse setor que está se despertando, esse setor progressista que está despertando, né, entenda esses conceitos, né, e que faça um debate mais profundo em relação a isso, porque ser radical é pedir uma mudança uma mudança na raiz do problema, e é ir na raiz do problema, você falar as coisas, né, inclusive tem uma frase do Trotsky, não vou lembrar aqui de cor, mas a gente vai falar do conteúdo da frase, falar que você precisa né, você precisa falar as coisas da maneira como elas são, tipo, de lidar com os problemas da maneira que eles são, né? E a partir daí buscar soluções que transformem tudo, que mude radicalmente o modo de vida, né? O que acontece? A gente estava falando de burgueses proletários, né? Como que essas classes surgem? Surgem através do modo de produção, né? O modo de produção capitalista faz com que essas duas classes entram em conflito e faz com que essas duas classes estejam em cena, né? Enquanto você tem o burguês que controla os meios de produção, que controla as grandes empresas, que controlam os bancos, as escolas e tudo mais, você tem o trabalhador, né, que está na outra ponta da lança do modo de produção, né? E o modo de produção capitalista, né, que é o modo de produção que a gente conhece hoje da propriedade privada, precisa, para poder funcionar, desses dois elementos, de um burguês que enriqueça e de um proletário que esteja explorado, né? E é por conta desse modo de produção que faz com que a sociedade hoje tenha duas classes com os interesses inconciliáveis, com o interesse da burguesia e o interesse do proletariado, né? E quando a gente tem duas classes com os interesses inconciliáveis, a gente tem, né,
a gente tem um conflito, né, entre as classes sociais, né? Um conflito, uma disputa política, uma luta tanto política e tanto, em última instância, física e, digamos assim, revolucionário, entre essas duas classes sociais, né? Aí a gente precisa voltar um pouco na história do Hegel, né? O Hegel tinha uma concepção, um idealista, né, da história movendo através das ideias, do mundo das ideias e tudo mais. O Marx, o Marx que bebeu na fonte do Hegel, né, e digamos assim, em última instância, superou o idealismo do Hegel pelo materialismo, pela ideia materialista marxista, né? O Marx vai dizer que não é o mundo das ideias que move a sociedade, mas sim os próprios homens que fazem que são agentes da sua própria história. Como que eles são agentes da sua própria história? São agentes através da luta de classes, das grandes batalhas que tiveram durante a história da humanidade, né? E na história, né? Marx vai fazer várias classes que entravam nessa disputa, né? Tipo, que ao longo então do desenvolvimento da sociedade foram transformando radicalmente, né? E ele faz ele pega no livro e faz fazer uma comparação até chegar na sociedade moderna, até chegar na sociedade capitalista, né? O Marx vai dizer, né, conforme falamos aqui, que a burguesia ela cumpre sim, né, um papel revolucionário, cumpriu sim um papel revolucionário na história, né? Ela transformou, né, radicalmente a sociedade, né, mudando costumes, mudando economia, né, mudando o modo de vida, mudando o sistema político como um todo. Houve uma mudança radical na sociedade, né, de uma classe que saiu, de uma classe que foi expulsa, digamos assim, do poder para uma nova classe, né, que surge então, né? Essa mesma burguesia vai expandir comércios, né? E vai fazer as suas indústrias, né? Dando fortalecimento das cidades, né? Onde ficam as indústrias em compensação ao campo, né? Como eu falei, essa antiga forma econômica vai cair, vai surgir a nova forma econômica capitalista, do comércio, do livre comércio, das relações comerciais. E também a gente vai. Mas só que acontece? Só que apesar dessa transformação radical que existe na nossa sociedade, que existiu na nossa sociedade, né? Para a sociedade atual e tudo mais, a burguesia vai continuando sendo uma classe exploradora, né? Vai ser uma classe exploradora, em contrapartida a uma classe explorada, né? E, e essa relação vai se dar da seguinte maneira, né? Conforme a gente vai ver depois em livros como Capital, né, que é outra principal obra importante do Marx, né, e também outros livros como Salário, Preço e Lucro,
o burguês ele explora o trabalhador, fazendo com que o trabalhador trabalhe 8 horas por dia, né? Só que o burguês se apropria da grande parte do trabalhador e paga apenas um salário, né? Para esse trabalhador poder viver. Ou seja, todo o trabalho que o trabalhador faz numa indústria, ele não é totalmente apropriado pelo próprio trabalhador, ele é apropriado, né, pela classe dominante, pela classe burguesa, que é a detentora dos bens de produção. Os bens de produção, as escolas, os bancos, as grandes indústrias, pertencem a essa classe burguesa, né? E além disso, a gente sabe que também tem questão do aumento dos preços, da própria inflação, né? E que isso vai rebaixando a condição de vida do trabalhador, fazendo com que essa sociedade tenha uma imensa crise social, né? A gente pode pegar um exemplo atual, né? Muito se discute, né? A questão do arroz, a questão do questão do aumento dos preços, né? O aumento de tudo, né? E como que isso vai piorando a condição de vida do trabalhador, né? Conforme muitos aqui já passaram por esse canal, já falaram, tanto o professor Carlos Zacarias e tanto o professor Mazeu, né? A possibilidade de ter e também o professor Cadu, a possibilidade de ter uma imensa revolta social no país, né, no próximo período, por conta de toda essa situação que rebaixa as condições de vida do trabalhador, é muito grande, tá bom? Sempre ficar atento a esses movimentos, né? O que acontece? Essas relações de produção, elas se desenvolvem de uma maneira até elas chegarem a um obstáculo, né? Ou seja, essa relação entre burguês e proletário, ela se desenvolve de uma maneira até uma hora que ela não consegue se sustentar, fazendo com que a sociedade, né, entre em crise, entre numa crise profunda, né, por conta por conta por conta disso. Então, ou seja, em períodos de crises é justamente o período que vem as grandes transformações sociais. O que necessariamente é o que é preciso fazer nesse próximo período, né? Já falamos aqui que o proletariado nasce da burguesia, né? Porque na necessidade da burguesia ela acumular o seu lucro, o proletariado ele nasce dessa necessidade, né? De ser da burguesia, explorar alguém para poder acumular capital muito mais, poder acumular capital, né? E o que acontece, né? Aí a gente precisa, né, discutir o proletariado como classe social, né? A gente falou da formação da burguesia, mas o proletário como classe social é uma classe, um grupo de pessoas se organizando para defender os seus direitos, né? Para poder se organizar, não somente os seus direitos, né? Talvez possa ter expressado mal, me desculpa, mas poder se organizando dos seus interesses. Apesar de a classe trabalhadora ser complexa, ser diversificada, essa classe tem um interesse em comum, né? Como eu falei, é de deixar de ser explorada, né? E ela vai se organizar em torno desse interesse, né? Seja nas greves, né? Que além da questão da exploração, tem a questão de ter uma qualidade de vida
melhor, né? Por isso que se reivindica tanto o aumento de salário, essas questões, mas também nas grandes lutas, nas grandes revoluções que aconteceram durante a história, né? Então, ou seja, então ela começa com uma massa dispersa e com o desenvolvimento do próprio capitalismo, ela vai vendo que ela precisa se organizar para defender os seus interesses, para poder defender ela se manter como classe para poder não se sucumbir ao sistema, porque a gente vive no sistema que deixa as pessoas se sucumbirem. E para elas não se sucumbir, a única saída que elas têm, né, é de organizar, se organizar, de lutar, né, pelos seus direitos e tudo mais, né? Ou seja, a gente falou da luta dos trabalhadores, agora a gente tem que falar da organização de classe. Essa classe organizada, né, ela é organizada em partido político, né? O que é um partido? Um partido é uma parte da sociedade que ela se organiza em torno dos seus interesses, né? O, e, e quando a gente fala de uma parte de partido, uma parte da sociedade, a gente está falando ou de uma classe inteira ou de um setor da classe, né? Os membros partidários, os grandes dirigentes partidários, sejam dos partidos de trabalhadores e sejam também de partidos à ordem, eles não nascem no abstrato, né? Eles nascem através de nasce de uma classe social e nasce da necessidade dessa classe social se organizar para defender os seus interesses, né? E o que acontece? Aí o Marx vai falar da questão dos comunistas. Quem são os comunistas, né? Os comunistas, primeiramente, são, né, a parcela mais decidida dos trabalhadores que vai dar uma direção ao movimento dos trabalhadores, né? Que vai dar uma direção, que vai pensar o movimento dos trabalhadores com mais profundidade, com mais certeza, de forma mais analítica para poder atuar, né, e conduzir os interesses dos trabalhadores, né, adiante. Inclusive tem uma discussão muito boa, né, que eu acho bastante equivocada, mas é uma discussão que é importante se fazer, né, que muitas das vezes existe uma separação, né, entre o Marx e a ideia de partido que o Lenin teve, sendo que o Lenin vai beber, né, justamente, né, nesta fonte, né, que do Marx, né, justamente vai beber nessa fonte do marxismo, da ideia dos comunistas liderarem e conduzirem um movimento, né. O Marx vai falar, né, que a propriedade, né, é o motivo da miséria social, né, que subjuga os proletários, né, que na verdade, né, o que o Marx quer não significa acabar com sua família ou acabar com a sua moradia, mas sim, né, que acabar com a exploração do homem pelo homem, né? Essa é a ideia principal do marxismo. Então, ou seja, né, essas ideias que, por exemplo, setores de direita, né, setores da burguesia de direita pregam até hoje de que ser comunista que você é comunista, então você não pode comprar um iPhone, não pode comprar um laptop, não pode comprar um determinado produto, né? Ou comer em determinado lugar. Essa discussão bem rasa, né? Que na verdade essa discussão não é de hoje, né? Não é dos tempos atuais, mas ela já vem já antiga, né? Porque em resposta, né? Essa ideia de tem que acabar da exploração do homem pelo homem,
que a burguesia vai responder de que querem que o Marx quer destruir, né? Que o Marx quer destruir os valores da propriedade, que o Marx quer acabar com os valores da família, quer acabar com a família, destruir a família e tudo mais, né? Estamos chegando no final. Vamos falar também só de alguns assuntos, né? A questão da liberdade econômica, né? Muitos afirmam, né, que o capitalismo tem a sua liberdade, mas que liberdade é essa? A liberdade econômica do burguês poder poder explorar e poder fazer o seu comércio livremente. O capitalismo não aceita uma liberdade que vai questionar os valores do capital. Tanto é que precisou de ter lutas, né, para que setores da sociedade tenham a sua liberdade, né? E para isso, né? Ou seja, a liberdade do burguês é lucrar com trabalho alheio, né? E sem ninguém fazer nada contra isso, né? Então, ou seja, isso significa, né? A ideia do Marx significa uma ruptura desse modo de vida que a gente existe hoje. Não porque o Marx seja um cara idealista, um cara utópico, sonhador, como muitos falam, porque tem essa ideia de que a pessoa que quer uma mudança radical na sociedade, ela é uma pessoa utópica, sonhadora, mas sim ele partiu de um método científico, né, que a gente pode entrar mais aprofundado, né, e para poder colocar essa mudança, né, para poder fazer com que essa mudança aconteça, né, como eu costumo dizer, para a roda da história andar para frente, né. Esse é o desenvolvimento da história, né, e é isso que o Marx analisava. E para fechar, né, esse vídeo, vamos falar também, né, vamos falar da ideia que o Marx tinha, né, do proletários do mundo todo univos, né. É bem legal, né, o livro do Manifesto Comunista, porque várias frases que ficaram famosas e de uma certa maneira se tornaram clichês e de uma certa maneira também não foram compreendidas como deveriam ser, inclusive por parte da esquerda, né? É importante a gente dizer o que elas significam, porque elas carecem de muitos setores que têm contato com o manifesto, não conseguem, de uma maneira ou outra, compreender isso. Né? A ideia do proletário um dos univos. Por que significa? Significa que o capitalismo se desenvolveu mundialmente, conquistou o globo, né, como o Marx fala no livro, e com isso, né, a organização do proletariado tem que ser de forma mundial, né, de forma global, onde que os proletários têm que se unir para acabar com o capitalismo de forma global, né? Não acabar o capitalismo de um país ou outro, como por exemplo, né, que o Stalin. Não, na verdade o objetivo final que o Marx propunha é da revolução mundial, né? Algo que no século XX, né, por conta da política stalinista, não foi feito, né? Então é isso, pessoal. Essas são algumas ideias, né, do livro do Manifesto Comunista. Obviamente que pode ser muito mais bem detalhado, né? Vamos ver como que eu consigo desenvolver essa questão, né, esse programa, se eu chamo gente ou se eu faço comigo mesmo, né? Então é isso, né?
Quero novamente reforçar a importância de curtirem o canal, de de se inscreverem no canal, de curtir a página do Facebook, né? De compartilhar, divulgar para ajudar, né? Esse conteúdo para chegar com um número maior de pessoas. E lembrar que amanhã, né, tem uma entrevista com Francisco Segal, né, do canal Dois Toques, né, e também com o Gilmar no MST. E na sexta-feira vamos fazer aquele notícias comentadas, né, pegar as notícias principais, as notícias da semana, né, e comentar elas, fazer uma análise prévia, né, fazer alguns pressupostos. Então é isso, pessoal. Quero agradecer quem estiver assistindo. Na semana que vem vamos trazer outros conteúdos, né? Inclusive do próprio Manifesto Comunista, né? Para a gente aprofundar nas discussões tão necessárias frente a esse tempo atual. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até amanhã, quando tiver mais uma outra entrevista do Mesa de Debates.